Olá a todos vocês, estamos aqui para mais um Contraturno Digital. Eu sou a professora Ludmila Dutra, de Geografia. Então, gente, vamos verificar o que nós iremos estudar no nosso Contraturno Digital. Na nossa aula 121 de Geografia, nós temos o seguinte título: Em breve chego aí ou mando mensagem, me aguarde. Objeto de conhecimento, trabalho e inovação tecnológica, os diferentes meios de comunicação e transporte utilizados hoje e em outros tempos. Vamos agora para o momento do nosso Contraturno Digital. A comunicação e o transporte têm sido elementos essenciais para a evolução da humanidade, moldando a forma como nos conectamos, interagimos e também nos deslocamos pelo mundo. Ao longo dos tempos, o ser humano tem desenvolvido uma vasta gama de meios para facilitar a comunicação e superar as distâncias. Desde tempos remotos, como a comunicação oral e a caminhada, até os avanços tecnológicos modernos, como a internet e os veículos elétricos, nossa capacidade de nos comunicar e nos transportar tem evoluído significativamente. Nos dias atuais, vivemos em uma era marcada por uma explosão de meios de comunicação, A internet, em particular, revolucionou aí a forma como recebemos informações, nos comunicamos com outras pessoas e também acessamos conteúdos de diversas fontes, diversas formas. Agora, as redes sociais, e-mails, aplicativos de mensagens instantâneas e também videoconferências, permitem aí a troca de ideias, e também a conectividade global em tempo real. Quanto ao meio de transporte, a tecnologia moderna proporcionou ali soluções avançadas para facilitar o quê? A mobilidade, tá? Agora, veículos motorizados, trens de alta velocidade, aviões e sistemas de transporte público eficientes tornaram o mundo mais acessível e acabou encurtando as distâncias que antes pareciam intransponíveis. Contudo, é também importante entender e apreciar os meios de comunicação e também de transporte utilizados em outros tempos, A comunicação oral, os sistemas de escrita e as cartas foram fundamentais para conectar pessoas em épocas anteriores, Desempenhando ali um papel crucial no desenvolvimento das culturas e também das sociedades. Dessa mesma forma, os transportes do passado, como os navios à vela, as carruagens e também as locomotivas a vapor foram responsáveis por expandir as fronteiras geográficas, e também possibilitar o comércio e o intercâmbio cultural entre diferentes regiões do mundo. A partir dessa análise, vamos estudar uma breve evolução dos meios de transporte e também comunicação. A evolução dos meios de transporte iniciou a partir da caminhada e também domesticação de animais, onde no início os seres humanos dependiam da caminhada como principal meio de locomoção. Posteriormente, a domesticação de animais como cavalos e bois, permitiu o transporte, de cargas e também de pessoas de maneira mais eficiente. E além disso, a invenção da roda foi um marco crucial da história dos transportes. Carros de tração animal, como as carruagens e carroças, surgiram, aumentando ainda mais a capacidade de transporte. Também tivemos a evolução dos transportes, a partir dos navios e também embarcações, onde a navegação em rios e mares foi aprimorada com a invenção de barcos e também navios, o que permitiu a exploração de territórios distantes, e o comércio entre diferentes regiões. Agora, outra evolução dos meios de transporte foram as locomotivas a vapor e ferrovias, no qual ali, na época da Revolução
industrial trouxe a invenção das locomotivas a vapor e o desenvolvimento também extensivo das ferrovias, tá? Possibilitando viagens terrestres mais rápidas e também eficientes. Outros importantes meios de transporte foram os automóveis, né? Que teve ali a sua invenção no final do século XIX, no qual revolucionou os meios de transporte, proporcionando a maior agilidade individual e também a possibilidade de viagens a longa distância. No caso da aviação também tivemos o voo de Santos Dumont e também dos irmãos Wright, tá? Que marcaram o início deste meio de transporte com o desenvolvimento de aeronaves a motor, né? Possibilitando viagens aéreas em grande escala, tornando o mundo mais conectado. E por fim, em relação aos meios de transporte, também nós temos o quê? Os sistemas de transporte público, no qual, com o crescimento das cidades, né, os ônibus e também os metrôs tornaram-se essenciais para o transporte urbano, tá? Com a crescente preocupação com o meio ambiente, também a sustentabilidade, formas de transporte sustentável e mais limpas ganharam destaque no cenário moderno, como os veículos elétricos. Além da evolução dos meios de transporte, também estudaremos sobre a evolução dos meios de comunicação, no qual teremos aí a comunicação oral, né? A comunicação entre as pessoas, ela começou com a linguagem oral, permitindo a transmissão de informações de forma direta. Além disso, também tivemos o que é a invenção da escrita, que foi um marco, né, na história da comunicação, permitindo que informações fossem registradas e transmitidas ao longo do tempo. Também teremos o que? A imprensa, né, com a invenção da prensa de tipos móveis por Johannes Gutenberg no século XV, que possibilitou a produção em massa de livros e documentos, tornando a informação mais acessível. E também tivemos o que? O telégrafo, né? O desenvolvimento do telégrafo no século XIX revolucionou as comunicações à distância, permitindo o envio, né, de mensagens, tá? Que acabou sendo feito por meio de impulsos elétricos em fios. Também teremos outros tipos, né, de comunicação, como o quê? Como o telefone, tá? A invenção do telefone por Alexander Graham Bell em 1876 permitiu a transmissão de voz em tempo real, encurtando as distâncias entre as pessoas. Também tivemos ali o rádio e a televisão, onde o rádio ele se tornou popular na primeira metade do século XX e acabou permitindo o quê? A transmissão de informações e entretenimento para um público amplo. E também tivemos a televisão, né, que posteriormente possibilitou o quê? A transmissão de imagens, né? E também essas imagens, elas tinham o quê? Movimento. Também tivemos uma evolução nesses meios de comunicação, como o quê? Como a internet, né? O surgimento da internet na década de 1960 e seu rápido desenvolvimento posterior acabou revolucionando as comunicações, que acabou permitindo o quê? A troca instantânea de informações em escala global. E por fim, as redes sociais e também comunicação móvel, né, com o advento aí das redes sociais e também a popularização dos smartphones, né? E a comunicação digital se tornou mais interativa, né, e também mais acessível em qualquer lugar. Essa é apenas uma visão geral da evolução dos meios de transporte e também comunicação. Ambos os campos continuam a evoluir rapidamente, né? Impulsionados ali pelo avanço
tecnológico e também pelas necessidades da sociedade moderna. Assim, a compreensão dos diferentes tipos de meios de comunicação e também os meios de transporte utilizados hoje e também em outros tempos nos ajudam o quê? A valorizar a rica história da humanidade, né? Bem como a refletir, né, sobre as tecnologias e também as inovações que elas acabaram ali moldando a sociedade e também continuam a transformá-la constantemente. Gente, e assim a gente finaliza o momento do nosso Contraturno Digital sobre o trabalho e também inovação tecnológica. Vamos agora para o nosso Aplicando. Vamos agora analisar a seguinte pergunta do nosso Aplicando. Olha só, gente. Qual das alternativas a seguir apresenta uma afirmação correta sobre os diferentes meios de comunicação e também transporte utilizados hoje e em outros tempos? Então, vamos analisar aí os seguintes itens. Olha só. Letra A. A internet revolucionou a forma como nos comunicamos, mas não teve impacto significativo nos meios de transporte. Letra B. A comunicação oral foi a principal forma de troca de informações em épocas passadas, mas tornou-se obsoleta com o advento da internet. Ou seria a letra C? Os navios a vapor foram um meio de transporte eficiente no passado, mas foram substituídos integralmente por aviões na era moderna. Ou seria a letra D? Olha só, os meios de transporte e comunicação do passado eram mais limitados, mas foram fundamentais para o desenvolvimento cultural e econômico das sociedades. E aí, gente, qual será a resposta correta? Respondeu correto quem respondeu a letra D, né? Os meios de transporte e comunicação do passado eram realmente mais limitados, porque a tecnologia que se tinha naquela época era daquele jeito, né? Mas foram fundamentais para o desenvolvimento cultural e econômico das sociedades daquela época e também acabou ajudando até os dias atuais, com toda essa evolução que nós temos, né? Tanto na parte dos meios de comunicação e também transporte. Então, a partir disso, vamos verificar aí o nosso gabarito. Olha só, o nosso gabarito, embora a internet tenha revolucionado a forma como nos comunicamos hoje, também é importante reconhecer o papel essencial que os meios de transporte e comunicação do passado desempenharam aí no desenvolvimento das sociedades. Mas, além disso, a gente também vai verificar que a comunicação oral, os sistemas de escrita e as cartas foram fundamentais para conectar pessoas em épocas anteriores, né? Enquanto os meios de transporte, como os navios a vapor e carruagens, possibilitaram o comércio e também o intercâmbio cultural entre diferentes regiões do mundo. Esses meios foram cruciais para expandir as fronteiras geográficas e também impulsionar o progresso cultural e econômico aí ao longo da nossa história que acaba se desenvolvendo cada vez mais, tá certo, gente? E assim finalizamos o nosso Aplicando e vamos agora para as nossas considerações finais. Vamos agora relembrar o que nós estudamos no nosso Contraturno Digital, com as nossas considerações finais sobre meios de comunicação e transporte, onde através dos meios de comunicação, como a comunicação oral, a escrita, que pode ter vindo ali com todo esse desenvolvimento da comunicação oral, e com a escrita vieram o quê? Os papiros, os pergaminhos e também os livros muito utilizados ainda nos dias de hoje, A imprensa, o telégrafo, rádio e TV, a internet e as redes sociais e também as mensagens instantâneas. Mas além dos meios de comunicação, também estudamos sobre os meios de transporte, onde acabou surgindo com a caminhada e também a domesticação de animais,
Com o surgimento das rodas e também os carros de tração animal, os navios e embarcações, a locomotiva a vapor e ferrovias, o automóvel, a aviação e também os veículos elétricos e sustentável. Tudo isso acabou ajudando na evolução do ser humano, né? Com todas essas tecnologias que foram se desenvolvendo em tempos diferentes. Então, cada tempo tinha ali sua tecnologia e com o passar da evolução do ser humano foram ali adequando de acordo com a sua necessidade. Gente, assim finalizamos o momento das nossas considerações finais, tá certo? Não esqueçam, tá, de seguir e também se inscrever no nosso canal do YouTube e sigam lá, @Contraturno Digital. E assim finalizamos mais um Contraturno Digital. Até a próxima!